Faz quanto tempo que tu é advogada? Eu sou advogada, graças a Deus, desde 2013. Eu considero 2013 porque foi da data que eu recebi realmente a minha carteirinha da OAB. Então, Desde tirando a dois- carteira da OAB, é mais ou menos mais de 10 anos. Vai já completar, se Deus quiser. 9 anos, né? 10 próximos anos, se Deus quiser. Não, assim, você conseguiu a carteirinha em 2013. 2012. 12. Porque, na verdade, assim, eu passei em Como é que, 2012. me explica como é que funciona, que eu não, Essa eu não da sei. carteirinha, assim, por exemplo, a gente estuda, né? Faz a graduação em Direito, aí você se transforma bacharel em Direito. Só que, posteriormente a isso, aí vem o exame da ordem, né? É quando as pessoas vão fazer a prova, que é a tão conhecida prova da OAB. A primeira prova é uma prova objetiva, de marcar questões, é abrangido dessa prova todo o conteúdo. Durante 5 anos, o que a gente estuda é cobrado de conteúdo nessa prova. Aí, passando na primeira prova, que é a fase objetiva, tem a segunda fase, que é a fase subjetiva, que é quando a gente vai criar uma peça, responder perguntas, é a prova escrita. Aí, graças a Deus, quando você conclui esse processo, você passa, né, se transforma realmente num advogado e recebe a sua tão sonhada carteirinha. E aí também, se eu não me engano, tem uma parte, uma coisa que é você recebe o título de doutor. Tem isso ainda? Isso é verdade ou não? Assim, na verdade, uma coisa que é bom falar, né, explicar para as pessoas. Essa questão de doutor, todo mundo tem muito essa questão cultural de chamar advogado e médico de doutor. Mas é importante a gente dizer, né, enquanto pessoas, né, que têm conhecimento, que doutor, na verdade, são pessoas que fazem o doutorado. Por exemplo, Isso. as pessoas me chamam direto de doutor e eu agradeço o respeito e a consideração, mas eu tenho que ter a consciência de explicar que eu não tenho um doutorado ainda. Então, assim, porque quando a gente conclui a graduação em Direito, você é advogado, né, se passar na OAB, depois você pode fazer especializações e se transformar num especialista numa área do direito, você pode fazer um mestrado e ensinar, né, nas escolas e faculdades, enfim. E depois você também pode fazer o doutorado. Aí, quando você faz o doutorado, aí você realmente é o doutor de verdade. Porque tem uma mística que eu acabei caindo nesse conto também, que é que quando você recebe ou você passa na prova da OAB, aí você é o doutor. Não, você meio que você recebe um título honorário de doutor, entendeu? Não é doutorado, você recebe um título de doutor. Eu falei, tá, meio que parece tipo assim, foi uma coisa que, não sei quem foi que criou, um antigo, o cara das leis aí, criou, mas pelo que você tá me dizendo aí, é balela. É que, na verdade, assim, essa questão do doutor é porque, imagina, no nosso mundo, né, numa audiência, enfim, é um mundo, assim, muito formal. E as pessoas, às vezes, são muito humildes. Aí, como me direcionar uma juíza, um advogado no meio de uma audiência? Porque, por exemplo, a gente, né, na amizade, na intimidade, assim, mulher, ei, tu, não sei o quê. Aí, pra organizar, pra impor aquele respeito, aquela coisa, eu sempre oriento os meus clientes. Não chame excelência, que as pessoas... Ei, como é que chama juiz? É excelência? É meritíssimo? É não sei o quê? Até tem sempre os advogados têm essa história, que uma vez o cliente chamou a juíza, ao invés de meritíssima, de meretriz. Mas olha, imagina essa situação. Isso é bem possível, porque a pessoa querendo falar bonito, né? Porque tá falando com a juíza... Para não haver nenhum erro, E não tem o domínio da palavra? Não tem o domínio da palavra, da oratória. Eu sempre digo para os clientes, todo mundo aqui é doutor. Na dúvida, doutor, doutora, doutora, pronto, doutor. Pronto, se não é de formação, é de respeito. Pronto, é de respeito. Porque não tem erros, fica mais fácil para a pessoa se direcionar, né? É verdade. Pois é, então vamos tirar logo esse elefante branco da sala. E até porque, assim, eu acho que essa questão é muito de vaidade, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas me chamam de doutora, de senhora, e eu fico feliz pelo respeito, pela consideração. Mas eu acho que o mais importante, na verdade, é o respeito, né? Por exemplo, você pode me chamar de você, de tu, mas o que importa para mim é a consideração que você vai ter por mim. O trato, né? O trato, né? Porque nesse mundo do direito tem muitas palavrinhas, muito terminhos, assim, que realmente que são desconhecidos pelas pessoas. É até interessante você falar isso, eu já puxo aqui um gancho. Geralmente, quando os clientes recebem uma sentença ou uma intimação, uma notificação, qualquer coisa judicial que seja, os clientes ficam logo espantados por causa dos termos técnicos, né? Porque são palavras que não são da vivência das pessoas comuns da sociedade, que você não estudou direito, você não é obrigado a saber termos técnicos. E vem todos os termos técnicos dessas intimações. Eu sempre
prego, Raimundo, no meu trabalho, de ser simples. Quando é para falar bonito, eu falo com o juiz, a gente vem com mais técnica e tudo, mas eu nunca usei aquela oratória mais exigente, mais sofisticada, porque eu acho que a gente tem que ser simples. O mundo já é complicado, as coisas já são tão difíceis de se entender, simplifique, né? Por que você vai deixar mais difícil ainda, né? Principalmente para uma pessoa que a única coisa que ela quer entender. Justamente. Ela não quer ver você tipo, sabendo que você sabe. Entendeu? Mostrando que você sabe. Não, ela quer entender o que você está falando. Com certeza. Às vezes é difícil você conversar com um advogado assim que saiba... Que às vezes a pessoa está tão imbuída no mundo que ela esquece como traduzir certos termos. Fica automático, né? Por exemplo, a pessoa vive tanto, eu sempre busco separar isso. Tipo assim, você fala muito bem, beleza, ótimo, lindo. Mas assim, quando você está trabalhando com ser humano, com pessoas, você tem que pensar a realidade daquela pessoa. Você quer que ela entenda, você tem que usar a oratória, né? A linguagem que ela vá compreender. Você não pode também achar que o seu cliente vai ser instruído o suficiente para entender tudo que você está falando. Aí você vai criar mais uma causa. Aí depois você, doutor, agora você explique o que você acabou de tentar me explicar, porque ninguém entendeu.